Porque quando eu recebi o convite, 60 anos, é um pouco mais novo do que eu. Eu fiquei pensando o seguinte: por que não trazer 60 horas de pregação? Ou 60 dias, ou 60 mensagens? Só que 60 horas daria 2 dias e meio, eu não aguentaria falar, nem os irmãos me ouviriam. Tem alguém aqui que foi fundador da igreja? Presente? Não mais? Que foi fundador da igreja? Não, né? Nós vamos ver como a igreja é eclética. E ela é. E nós somos passageiros. Eu gosto de usar um termo para definir os cristãos. Nós somos aqui peregrinos. Peregrinos. Estamos um tempo juntos e depois não mais. Meus amados, é difícil falar para uma igreja com 60 anos de vida. Não é fácil. Se tivesse dado o tema, talvez fosse mais fácil. Tema livre é mais difícil. Numa ocasião tão propícia. Mas é um desafio. O pastor falou tão bem da igreja que ele pastoreia. E não é porque ele faz propaganda da sua igreja, não é isso não. Porque falar bem vai de encontro àquilo que Deus espera que nós sejamos. Que desafio! Então ele mostrou o seu trabalho aqui já há 11 anos, quais têm sido os seus desafios. Eu pensei, o que falar então para uma igreja quase perfeita? Mas existe igreja perfeita? Não. Existe igreja acabada? Não. Nós continuamos como igreja. Eu quero convidar sua atenção para a leitura do texto bíblico, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Nós vamos estar voltando a sua atenção. Os irmãos têm costume de ficar em pé, pode ficar. Eu nem sempre eu peço na minha igreja, porque a reverência, ela está aqui. Tá? Mas eu respeito muito quando eu vejo um auditório na leitura da palavra ficar em pé. Eu tenho admiração por isso. Mas pastor, então por que o senhor não ensina isso lá? Tá? Eu tenho uma outra visão um pouquinho, tá, da leitura da palavra. Mas eu louvo a Deus pela atitude dos irmãos. Apocalipse 3,14, eu vou falar de uma igreja que é a mais solapada, é a mais grisada, é a mais execrada das 7 igrejas do Apocalipse. Vocês vão dizer, mas pastores, eu venho falar da pior igreja no aniversário da nossa igreja. Eles não vão entender o tema e o porquê da mensagem. Então leiamos a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai, fale conosco nesta hora. Teu Espírito tenha liberdade para completar esta palavra em cada coração. Nós oramos por Jesus. Amém. Pode sentar, Cristo. Aquele que mensura a igreja. Esse é o tema. Aquele que mensura a igreja. Mensurar, medir. Ou a ótica real da igreja. Queridos, toda igreja tem problemas. Toda igreja tem suas limitações. Toda igreja tem sua história. Toda igreja, ela passa por momentos bons e ruins. E eu, quando penso em igreja, não estou só pensando em termos de uma organização já estabelecida, como nós a conhecemos nos dias de hoje. Desde o primeiro século, nós víamos crentes passando por tribulações terríveis. Se nós pensarmos, vamos analisar desde o primeiro século, nós vamos perceber que no ano 54 depois de Cristo, um jovem de 17 anos, por nome Nero, assumiu o Império Romano. Era um homem maluco, louco, mandou matar sua própria mãe. E ele era muito megalomaníaco, tinha mania de grandeza. Colocou fogo em Roma, e dos 14 bairros que existia em Roma, 10 foram consumidos pelo fogo, restaram 4 bairros que eram povoados por judeus e cristãos. Ali Nero tinha um álibi perfeito para acusar os cristãos de terem colocado fogo na cidade. E começaram a partir dali uma perseguição terrível contra os cristãos. Alguns anos mais tarde, os historiadores afirmavam que faltava madeira em Roma para fazer cruz e ali crucificarem os cristãos. Alguns historiadores dizem que isso se alastrou, essa confusão e essa perseguição por todo o Império Romano, e a Palestina ainda estava sob o jugo romano. E houve uma rebelião na cidade de Cesareia, porque havia sido profanada um santuário judeu lá, e houve uma revolta judaica por causa dessa profanação.
E o que aconteceu que foi mandado para a Palestina um general Tito, para tentar abafar aquela manifestação contrária. E Tito foi para lá no ano 70, e ele então, de uma forma insustentável, que estava ali acontecendo já sem o domínio das autoridades em Jerusalém, Tito invade Jerusalém, ele vai destruir Jerusalém, ele queima o templo de Jerusalém, não deixa pedra sobre pedra armada, uma em cima da outra, e a partir dali começa a maior diáspora de que se tem notícia, a maior fuga de cristãos. Cristãos começaram a se espalhar para todos os lugares, e Israel deixa de ser nação a partir dali, e ela só volta a ser nação no dia 14 de maio de 1948. Nesse ano de 70, Tito Vespasiano, já um outro imperador, inaugurou o Coliseu em Roma. E na festa de 100 dias, mais de 100 mil crentes foram mortos nas arenas, pelas espadas dos gladiadores e pelas feras que lá estavam. Perseguição, luta, cristianismo incipiente, gente sendo morta. No ano 86, assume o governo de Roma Domiciano. Era chamado de segundo Nero, pela sua crueldade, pela sua perversidade. E ele é o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. É esse homem que vai deportar o apóstolo João da cidade de Éfeso para uma pequena ilha do mar Egeu, a ilha de Patmos, tentando ali abafar e calar a última voz do colégio apostólico. João Velhinho vai para Patmos. Pensava que com a morte de João o cristianismo estaria morto. Mas, entretanto, João ali, só numa ilha pequena, não se sabe se havia mais cristãos lá, nessa ilha. João recebe o relato do livro do Apocalipse. No lugar mais ermo, mais difícil, ele tem uma revelação de Deus. E você, quando lê o primeiro capítulo do Apocalipse, João vai ver Jesus que se revela a ele, não aquele Jesus que ele conhecera, um homem suado, um homem às vezes sujo pela poeira, um homem cansado, um homem ferido, alguém que tinha sido já esbofeteado, com sangue correndo pela sua face, pregado numa cruz. Não é esse o Cristo que João vê. João vê um Cristo muito diferente, um Cristo glorificado, um Cristo que estava na glória do Pai. É neste ambiente, nesta relação, que João começa a escrever aquilo que lhe fora dado a escrever. Esse é o Cristo que João vê. Está lá no capítulo 1, os versos 17b e também o versículo 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Este é o Cristo que João vê. No capítulo 2, versículo 1, é falado que esse Cristo está no meio da igreja. Ele diz ao anjo da igreja em Éfeso: escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda
no meio dos 7 candeeiros de ouro. Meus queridos, Jesus está no meio da igreja, essa é a promessa. Está no meio da igreja, Ele está andando no meio da igreja. E para quê? Jesus anda para sondar a igreja. Jesus anda para examinar a igreja. Jesus anda para exortar a igreja. Jesus anda para corrigir a igreja. Jesus anda no meio dela para disciplinar a igreja, para encorajar a igreja e para fazer promessas à igreja. E o curioso é que há um estribilho nessas cartas, nessas 7 cartas endereçadas. O estribilho é a expressão "eu conheço". Nas 7 cartas, capítulo 2, verso 2, conheço as tuas obras. Capítulo 9, conheço a tua tribulação. Versículo 13, melhor dizendo. Versículo 9, versículo 13, conheço o lugar em que habitas. Verso 19, conheço as tuas obras. Capítulo 3, verso 1, conheço as tuas obras. Versículo 8, conheço as tuas obras. E versículo 15 do capítulo 3, conheço as tuas obras. Meus queridos, Jesus conhece. Ele é o único que pode mensurar a igreja. Eu posso fazer uma radiografia da minha igreja, outros colegas fazerem a radiografia da sua igreja, mas eu sou homem ilimitado. Quem conhece a igreja é Jesus. Conheço, 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 conheço. É Jesus a quem conhece. Para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus se dirige à igreja dizendo: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Dois 9. Digo a você que Jesus conhece a dor da igreja. Jesus conhece as lágrimas da igreja. Jesus conhece os gemidos da igreja. Tem gemido aqui, pastor? Os irmãos têm soluços? O pastor tem noites mal dormidas? Jesus conhece. Jesus conhece as muitas tribulações. O que mais me impressiona é que Jesus diz: a mais pobre igreja da Ásia, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Ah, como Jesus impressiona, queridos. Porque você e eu temos uma ideia do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem um templo suntuoso? Seu templo não é suntuoso, pastor. Então, na minha ideia, igreja rica é aquele baita templo, com seus castiçais, com a orquestra, com linho coral, uma mídia de última geração, com departamentos, com ação social, com carros, com ônibus. Será que é uma igreja que tem um orçamento robusto? Igreja rica, será que é aquela que tem muitos membros? Igreja rica, será que é aquela que tem gente influente na sociedade?
para a mais pobre igreja da Ásia, Jesus disse: tu és pobre, mas na minha avaliação, na avaliação do Senhor, Jesus disse: tu és rica. Aquilo que impressiona os homens não necessariamente impressiona a Deus. Aquele que é grande na terra não necessariamente é grande no céu. Para a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, eu vou ter mais comentários sobre ela daqui a pouco, é aquela igreja que se olha no espelho e dava uma nota máxima para si mesma, porque dizia: eu sou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. Para essa igreja, Jesus faz uma outra avaliação e diz: tu és pobre, miserável, cega e nua. É a avaliação de Jesus, aquele que sabe mensurar a igreja, que conhece a igreja. Para a igreja de Pérgamo, a segunda mais importante cidade da Ásia, Jesus Cristo diz assim, a partir do verso 12: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus conhece onde a igreja está estabelecida. Há 60 anos, quem foi o mentor humano para idealizar a futura igreja batista Monte Alegre, hoje Sinai, não é? Mas Deus já sabia. Veio, conheceu o lugar, o pastor já falou que não sabe quem foi, quem comprou o lote, quem comprou o terreno, como seria o bairro. Nós estamos em 7 de setembro de 1957. E aí alguém pergunta ao pastor da época, que é o pastor Aparecido Fernandes, e diz para ele: pastor, como vai ser a nossa igreja em 7 de setembro de 2017? Ele vai falar: não sei, porque nem sei se vou estar vivo até lá. Eu conheço o lugar onde tu habitas. Jesus conhece o lugar, Ele conhece a geografia, Ele conhece a cultura, Ele conhece a história, Ele conhece o contexto, Ele sabe o porquê da igreja estar num determinado lugar. Mas aí vai a pergunta, você pode dizer: mas por que Jesus disse isso para a igreja de Pérgamo? Eu conheço o lugar onde tu habitas, o trono de Satanás, diz o versículo 13. Por duas razões. Primeiro, Pérgamo ocorreu com Éfeso, que era a capital da Ásia, pelo direito de construir o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade. E Pérgamo ganhou de Éfeso. O primeiro templo de adoração a César foi edificado e construído em Pérgamo. O que Jesus está dizendo? Que toda adoração humana é satanismo. O humanismo é satânico. O humanismo não vem de Deus. Foi por isso que quando Pedro tentou repreender Jesus, chamando-o à parte, dizendo: mestre, tem compaixão de ti mesmo, fuja desta cruz, essa cruz não pertence a ti, fuja do caminho do sacrifício, escolha um caminho mais fácil, fuja da cruz. E nós sabemos que cristianismo sem cruz não existe. Se alguém quiser ser meu discípulo,
Tome cada dia a sua cruz e siga. Não existe cristianismo sem morte. A morte do eu. Foi esse o conselho dado por Pedro a Jesus. E Jesus olha para ele e diz: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas que são do homem. Vai para trás. Qualquer caminho que afaste o homem da cruz é humanismo satânico. Estão entendendo o que o pastor estava dizendo no gabinete? O jeitão dele para pastorear é o jeitão de dizer para o crente: ou você segue a Bíblia ou você não segue. Não tem uma terceira alternativa, não. Não existe para o crente ser crente aos domingos e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado não ser. Não existe essa coisa de ser crente apenas no templo, formando a igreja com os irmãos, e não sermos no trabalho, e não sermos na escola, e não sermos nos nossos passeios, nos nossos lazeres. Cristianismo, ser cristão é isso. A cruz tem que estar presente. Segunda razão, porque Pérgamo era o centro do culto a Esculápio. Esculápio era o deus da cura. O símbolo de Esculápio era uma serpente. E pessoas vinham do mundo inteiro para Pérgamo para se tratarem de suas doenças, crendo que Esculápio, como deus da cura, pudesse ajudá-los. E é por isso que a serpente hoje é o símbolo da medicina. Você vai ao seu médico, você vai ver no seu jaleco, da lapela, uma cruz ali. Isso vem de Pérgamo. Isso vem de Esculápio, o Deus da cura. Mas o curioso, meus amados, é que Jesus está no meio da igreja, não só naquelas 7 igrejas, ele está no meio das igrejas odiernas, das igrejas do dia de hoje. Ele está aqui sondando essa igreja. Jesus está sondando a igreja batista, evangélica batista, né? Sinai. E Jesus tem elogios a fazer, Jesus tem censuras a fazer. 2 igrejas só recebem elogios e nenhuma censura: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna, Jesus diz que ela era pobre, mas para Deus era rica. Para a igreja de Filadélfia, Jesus diz: tu tens pouca força, és fraca, mas Jesus diz: põe diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. O que é importante, meus amados, não é ser uma igreja forte na terra. O que é importante é ser uma igreja fiel diante de Deus. Para 4 igrejas, Jesus tem elogios a fazer. Jesus elogia, por exemplo, a igreja de Éfeso, pela sua ortodoxia. O pastor já deve ter explicado aqui o significado desse palavrão. Ortodoxia. Orto, correto, doxia, estudos, doutrinas. Ortodoxia, doutrina correta. E Éfeso foi elogiado pela sua ortodoxia, pela sua fidelidade doutrinária, pelo seu zelo pela verdade. Em outras palavras, jamais uma igreja pode adotar ou agradar a Jesus se ela transige com a verdade, se ela negocia a sua consciência,
se ela abraça as heresias do mercado da fé, se ela troca a mensagem de Deus por uma mensagem mais palatável para agradar o auditório. O que agrada a Jesus é a verdade. E Jesus jamais se agradará de uma igreja que, para angariar favores dos homens, angariar aplausos dos homens, essa igreja nega a sua doutrina, nega a sua consciência e abraça uma heresia em nome da verdade. Por isso Jesus disse a esta igreja: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Presta atenção, meus queridos. Uma igreja que, em nome da defesa da verdade, pode perder a piedade. Em defesa da verdade, pode-se perder a piedade. Até na defesa da verdade, ela pode perder a devoção. De repente, a defesa da verdade toma um fim em si mesmo, e uma igreja, mesmo ortodoxa, pode ter uma ortodoxia morta, ou uma ortopraxia, a prática correta, morta. E as coisas acontecem, mas mecanicamente. E as pessoas se reúnem porque estão acostumadas a se reunirem. E você faz uma análise da sua relação doutrinária de A a Z, essa igreja está seca, que nem um deserto. Igreja morta, sem vida. Um considerado e respeitado teólogo disse que não tem nada mais solene do que um cadáver dentro de um caixão com terno azul marinho e gravatas de bolinhas, cercado de flores. É uma solenidade absoluta, mas não tem vida. Não tem vida. Há muitas igrejas ortodoxas que estão morrendo. Não tem heresia, mas também não tem vida. Não tem heresia, mas também não tem amor. Não tem heresia, mas não tem vibração por Deus. Agora notem uma coisa. Do lado oposto, você vê a igreja de Tiatira. Jesus elogia a igreja porque quando ele escreve esta carta havia mais amor, mais fé e mais obra nesta igreja do que lá no começo. Por outro lado, Jesus censura a igreja. Diz no capítulo 2, verso 20: tem uma coisa contra ti, é que tu toleras a falsa profetisa Jezabel, que está seduzindo e induzindo teu povo à prostituição. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja de Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Nós podemos ter a igreja mais vibrante na área da comunhão, e nós estamos trabalhando lá no Parque das Laranjeiras para favorecermos esse lado. Terminados os nossos cultos, nós nos reunimos, e cada um que levou um prato, alguma coisa, um salgado, um bolo, nós ficamos ali, ninguém sai das pressas, para quem sabe fortalecer a comunhão, e pensamos se isso é bom. Nós podemos ter uma igreja muito acolhedora, nós podemos ter uma igreja em que a coinonia seja algo empolgante, podemos ter um culto festivo e celebrativo, onde a comunhão transborda pelos nossos poros, mas se nessa igreja não há fidelidade doutrinária, também essa igreja não agrada a Jesus.
Nós não podemos separar a ortodoxia da piedade. Nós não podemos separar o credo da conduta. Nós não podemos separar a teologia da vida. Entre os versos 12 a 17 do capítulo 2, Jesus se dirige à igreja de Pérgamo. E ele faz elogio àquela igreja porque o seu líder, Antipas, era um homem tão fiel a ponto de morrer pela sua fé. Alguns historiadores dizem que Antipas morreu carbonizado dentro de um boi de bronze incandescido. Terrível. Mas nessa mesma igreja, onde tem gente pronta para morrer por Cristo, lá tinha gente flertando com a falsa doutrina de Balaão, vendendo a sua consciência por causa do dinheiro, sendo induzido à prática da imoralidade. Uma vez me perguntaram qual seria a avaliação que eu faria da igreja evangélica brasileira, e mais particularmente a nossa denominação, a nossa igreja batista. E eu andei dando umas respostas meio esquisitas, até que eu aprendi que o melhor seria dar a resposta. A igreja nossa batista, ela vai bem, ela vai mais ou menos e ela vai mal. Tudo vai dentro. Mas por que isso? Porque às vezes numa mesma comunidade você tem gente cheia do Espírito Santo, você tem crente claudicando a fé, indecisas, você tem gente imiscuída com a imoralidade. Então numa mesma igreja vai bem, vai mais ou menos e vai mal. Quando no capítulo 3, verso 16, Jesus se dirige à igreja de Sardes. E aquela igreja tem um nome na cidade de que é uma igreja viva, de uma igreja avivada. E tem muita gente que gosta de igreja avivada e confunde que igreja avivada é pular, é dançar, é levantar a mão, é ficar gritando. Tem muito barulho e pouco do Espírito de Deus. Mas acho uma liturgia empolgante. Mas Jesus não se impressiona com a performance. E Jesus diz a essa igreja de Sardes: tu tens nome de que vives, mas estás morta. Ainda tu tens poucos aí que não contaminaram suas vestiduras. Meus amados, Jesus não se impressiona com performances humanas, com aparência, com espiritualidade cênica. A nossa igreja está legal. Um grupo de louvor, ó, no coral, ó, funciona tudo. E a igreja é conhecida no bairro, na cidade inteira. Jesus não está olhando isso, não. Jesus está olhando o que está lá dentro, para ver o coração. Dos versículos 44 a 14 a 22 do capítulo 3, a igreja em destaque. Para essa igreja, Jesus não fez nenhum elogio, apenas censura, a igreja de Laodiceia. Prestem atenção, meus amados, sobre o que vou falar sobre a igreja de Laodiceia. Era a igreja mais rica da Ásia. E aqui tem três verdades. Jesus faz um diagnóstico da igreja, dos versículos 15, 16 e 17. Jesus faz um apelo a essa igreja, versos 18, 19 e 20.
E Jesus faz uma promessa a essa igreja, versos 14, 21 e 22. O que eu quero dizer é que Jesus conhecia tudo, ele conhece e ele é muito relevante. Nessa carta, Jesus usa algumas figuras, porque ele conhecia a igreja, conhecia a história da igreja, conhecia onde ela estava implantada, ela conhecia o povo. Mas por que Jesus usou as figuras para a igreja de Laodiceia? Porque ele usou a figura do ouro refinado para enriquecer? Porque ele usou a figura de vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez? Porque Jesus usou a figura do colírio para ungir os olhos? Porque Jesus fez uma leitura do contexto, da geografia, da cultura, do comércio e da história da cidade e da indústria da cidade. Vamos entender isso aí. Laodiceia, ela está localizada na região do Vale do Rio Lico, a região mais fértil da Ásia. Ainda hoje é a região mais fértil da Turquia. Ali no Vale do Rio Lico há 3 cidades muito próximas, igual aqui no nosso ABC aqui. Você não sabe onde começa uma e onde termina a outra. As 3 cidades eram Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Do lado do rio ficava e elas eram tão próximas, voltando aqui, tão próximas que quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, lá no capítulo 4, ele pede para que aquela carta fosse lida além de Colossos, em Hierápolis e em Laodiceia. Hierápolis era uma cidade mundialmente conhecida da época pelas suas fontes de águas térmicas, suas águas quentes. Aquelas águas eram terapêuticas. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, também mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas frias e geladas, que eram também terapêuticas. Pessoas vinham tomar banho e curar suas doenças nas 2 cidades, Hierápolis e Colossos. Laodiceia, entretanto, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam a Laodiceia vinham das montanhas, por meio de aquedutos, e elas chegavam ali mornas, impróprias para beber, impróprias para uso terapêutico. E então Jesus pega esse gancho geográfico e diz à igreja: já que tu não és nem quente como as águas de Hierápolis, nem fria como as águas de Colossos, já que és morna como suas águas mesmo, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque Jesus usou a figura de ouro. Laodiceia era o maior centro bancário da região da Ásia. Todo o ouro descoberto na Ásia Menor era processado em Laodiceia e depois exportado para o mundo. Laodiceia era tão rica que no ano 47 da era cristã, as 3 cidades foram devastadas por um terremoto. Colossos e Hierápolis nunca se ergueram. Laodiceia não somente se reconstruiu, mas não precisou de dinheiro do império. Os endinheirados da cidade reconstruíram a cidade. Porque Jesus usou a figura das vestes brancas. E o branco é bonito, né? Concorda que o branco é bonito? A noiva vestida de branco.
O time do Santos, quando entra de branco, é bonito, né? As nossas vestes celestiais eram brancas. Por que Jesus usou essa figura? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. As fábricas de lã se multiplicavam. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Nós temos ali em Sorocaba um hospital, o BOS, que é referência no tratamento de olhos na América Latina. Ali em Laodiceia era produzido um remédio milagroso chamado de pó frígio para tratar os olhos. Então Jesus lê o texto e lê também o contexto. Segundo, Jesus não viu imoralidade em Laodiceia. Jesus não viu imoralidade nessa igreja como tinha na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira e na igreja de Sardes. Diríamos que a igreja de Laodiceia era uma igreja ética, mas estava provocando náuseas em Jesus. Terceiro, Jesus não viu nenhum sinal de pobreza, como nas igrejas de Esmirna e Filadélfia. Era uma igreja rica e próspera. A teologia da prosperidade não teria vez ali. Uma igreja rica. Mas essa igreja rica estava causando náusea em Jesus. Em quarto lugar, Jesus não viu nessa igreja nenhum sinal de perseguição. O mundo está de cabeça para baixo, mas em Laodiceia havia paz. Em Pérgamo tem gente morrendo por Jesus, mas em Laodiceia tinha-se paz. Agora presta atenção, queridos. Laodiceia era uma igreja ortodoxa, uma igreja ética, era uma igreja próspera e era uma igreja que tinha paz. Cheguei uma vez pensando, se eu fosse morador naquela época, era essa igreja que eu ia. A igreja de Laodiceia. Tudo de bom? A minha visão, tudo de bom. Ou não é? Igreja ortodoxa, doutrina correta, ensinada, uma igreja ética, não tem pecados assim visíveis, uma igreja próspera, tinha dinheiro, uma igreja de paz, todo mundo aqui vivia em paz. É para essa igreja que eu vou. Mas sabe o que está acontecendo? Essa igreja com essas 4 virtudes estavam causando, provocando náuseas no Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que a ortodoxia não seja dom. Graças a Deus por igrejas que zelam pela verdade, e essa deve ser uma delas. Eu não estou dizendo que a ética é coisa secundária. Louvado seja Deus porque temos igrejas éticas. Não estou dizendo que ser próspero é algo ruim. Louvado seja Deus por sermos uma igreja próspera, porque às vezes temos mais do que nós precisamos, e nós não estamos plantados num lugar como Senegal ou qualquer país que esteja em perseguição contra os cristãos. Nós temos aqui liberdade de culto, graças a Deus por isso. Mas isso não basta, não basta. Por isso eu disse no início do tema da mensagem, Jesus é o único que mensura a igreja.
Jesus é o único que tem a ótica correta da igreja, da minha igreja, das igrejas onde já pastoreei, por onde já passei, e olhando para trás, puxa, deixei uma igreja, ó. Essa é a minha ótica. Jesus não faz essa visão, essa leitura. Então a grande pergunta é: o que Jesus viu na igreja de Laodiceia? O único diagnóstico que Jesus fez foi que naquela igreja havia falta de fervor espiritual. Para pensar comigo como está a maioria das nossas igrejas, da nossa denominação. Pensemos como está a nossa vida com Deus, a nossa família. Nesse quesito de fervor espiritual, que nota você daria a si mesmo? Eu posso ser ortodoxo, eu posso ser ético, fiel, eu posso ser próspero, eu posso viver em paz, mas ainda está provocando certo desconforto no Senhor da igreja, que é Jesus. Meus amados, falta fervor, falta entusiasmo, falta vibração, falta calor, falta paixão, falta fervor no coração do povo de Deus. Nós nos reunimos porque gostamos de nos reunir. Nós andamos às vezes quilômetros para irmos a um congresso ou a uma outra igreja porque gostamos de ouvir, gostamos de cantar, ofertamos porque gostamos de ofertar. Mas falta fervor, falta avivamento, falta entusiasmo, falta voltar ao primeiro amor. Olha o que acontece nas nossas igrejas após os cultos. Chega no culto, vai lá fora, vem um irmão. Quanto é que foi o jogo mesmo lá do Palmeiras, do Santos, do São Paulo? Né? Quanto foi? A pessoa quer rapidamente saber quando foi o jogo. Quando chega a época de eleição e o nosso candidato vai ganhar ou não vai ganhar. É isso que nós discutimos, é isso que se fala. E o capítulo da novela, graças a Deus, parece que está havendo uma conscientização de que é terrível, é satânico ouvir essas coisas. Nós não falamos de como foi o culto. Reunimos, cantamos, oramos, pregamos, mas falta fervor, falta compromisso. Nossa maior necessidade em nossas igrejas é uma volta às Escrituras e um fervor espiritual. O fogo tem uma tendência, ou ele apaga ou ele propaga. Se não tiver combustível, o fogo apaga. Mas o projeto de Deus é que esse fogo tenha continuidade e nunca apague no altar do nosso coração. Permaneça. Esse é o diagnóstico que Jesus fez. E qual o apelo que ele fez? Verso 18. Jesus se apresenta aqui como mercador. Ele diz: eu aconselho. Ele podia dar uma ordem, mas ele diz: eu aconselho que compres de mim ouro puro. Há muitas igrejas que, na busca pelo fervor, se perderam nos atalhos da heterodoxia. Aquela doutrina que vem de várias fontes, de várias tendências. Eles estão presos às experiências perigosas, abraçam as últimas novidades do mercado da fé. Cada coisa absurda que eu vejo pela internet surgindo no meio das igrejas. Como é que você restaura o fervor espiritual?
Jesus está dizendo: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim. Essa é a palavra de Jesus. Porque Ele é o único que pode restaurar o fervor espiritual da igreja. Senhor Jesus. Quando chega o verso 19, ele tem um conselho para dar. Ele tem uma ordem a fazer. Diz o verso 19 o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Acho que Jesus está pegando pesado aqui comigo e com você. Muito pesado. Não é fácil escutar uma conversa dessa. Você está me dando náusea. E Jesus está falando para mim. Está falando para cada um de vocês. Você está me dando náusea. Terrível ouvir isso. Não é um discurso palatável. Não é um tipo de mensagem que quando você prega, nós recebemos um abraço lá na porta, um tapinha nas costas, que mensagem bonita, pastor, e vai embora. Ele está pegando aqui pesado comigo, com você dizendo: eu disciplino a quantos amo. Mas daí dá uma ordem: sê, pois, zeloso e arrepende-te, muda de vida, muda de postura, muda de conduta. E Ele vai fazer uma oferta maravilhosa. Maravilhosa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que promessa. Como é que você restaura o fervor? É ter intimidade com Jesus. Meus amados, cristianismo é muito mais que uma lista de credos. Muito mais. Outro dia eu ouvi de um jovem que ele havia se convertido aos 14 anos, não teve discipulado, foi para o mundo, experimentou toda a coisa ruim, a sua volta com muitas lágrimas, muita dureza. Ele voltou para a igreja. Está na igreja, mas ele tem como ele toca guitarra, ele ainda tem os seus cabelos compridos e uma barba. Se ninguém olha para ele, na igreja ninguém olha. Eu cheguei lá para conversar com ele, para fazer um serviço, para levar o violino do Natan, para ele dar uma afinada. E começamos a conversar. E eu falei para ele, vendo aquela figura dela, rapaz, já foi roqueiro. Comecei a citar uns conjuntos de rock lá daquela década de 70, 60, final de 60, 70. As bandas que eu curtia. E quando eu fazia faculdade, o meu cabelo era muito mais igual dele. A minha carteirinha da aluno era um cabeludo, barbudo. Então, o Lucas falava assim: pai, quem vê essa fotografia do senhor aqui pensa que eu era comunista. Fazendo faculdade de economia, frequentando o centro acadêmico, barbudo, cabeludo, e esse jovem ali é a mesma coisa, mas ninguém olhava. Eu dei um abraço nele, ele começou a contar a história e veio as lágrimas. E disse: pastor, o cristianismo é isto. Precisamos pregar o Evangelho para os membros das nossas igrejas. Precisamos pregar o Evangelho lá dentro. Lá fora, sim, mas está faltando o Evangelho dentro das igrejas. Eu não estou dizendo dentro dessa igreja, falando de uma forma geral.
eles precisam isso. É intimidade. É um relacionamento com Deus Filho. É assentar-se à mesa com Ele. Que Jesus nos convide para cear com Ele é um milagre. Mas que Ele queira cear conosco, isso já é graça. Você tem intimidade com Jesus? Como é o seu relacionamento com Ele? Você já sentou à mesa com Ele? O fervor espiritual vai ser restaurado. No verso 14 ele diz: eu sou amém, eu sou a testemunha fiel, é verdadeiro, eu sou o princípio da criação de Deus. O que ele está dizendo? Eu sou a última palavra de Deus para você. Se você não escutar, não tem mais esperança para a sua vida. Meus amados, há muita gente buscando revelações e coisas impressionantes. Deus tem me falado, porque Deus tem me falado, ou aqueles que Deus não me fala. Outro dia vi até uma coisa muito interessante na internet. Uma pessoa falando: Deus não fala comigo. E tem uma mão saindo do céu com a Bíblia na mão. Aqui, ó, a Bíblia está sendo ofertada, oferecida a você há muito tempo. E como que Deus não fala com você? Deus não fala. Estou encerrando. Jesus é a última palavra. A palavra de Deus para você. Escute Jesus, porque você estará ouvindo Deus. E quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele realiza. Quando Ele faz, ninguém pode impedir de fazer. Se Ele fez tudo, se Ele criou tudo, se Ele pode também restaurar o fervor do seu coração. Por isso, quando chega no verso 21, Ele faz essa promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Que coisa interessante. Agora Jesus sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará no trono? Quem assentou-se com Jesus à mesa. No verso 20. Para uma igreja que valorizava a riqueza, Jesus disse: eu tenho coisas mais excelentes para você. Eu quero oferecer o trono. Por isso ele termina no verso 22 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí às igrejas. Meus amados, essas 7 igrejas do Apocalipse estão mortas. Não existem mais. Não existem mais. Porque elas deixaram de ouvir o Espírito Santo, diz elas. Nessa mesma região da Turquia não existe 1% de cristãos lá. As igrejas estão mortas. Porque não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Se você olhar para a Europa hoje, você vai ficar duro. As igrejas, os grandes templos do passado não existem mais. A Inglaterra não é mais o país de William Carey, de Charles Spurgeon. Não é mais o país de Martin Lloyd Jones. A Inglaterra é o país de Richard Dawkins, um ateu, um cientista ateu, patrão dos ateus. Igrejas que, a respeito da ortodoxia, da ética, da prosperidade e paz, perderam o fervor. Na Inglaterra, os tempos subiram. Tem se levantado mais mesquitas muçulmanas. Estudiosos dizem que a cada 3 gerações há um perigo de se apostatar da fé. Lembremos do Egito. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto adentrou na terra prometida, mas a próxima geração que estava na terra prometida já não conhecia mais a Deus. Talvez nossos avós fossem mais crentes que nossos pais. Talvez nossos pais fossem mais crentes que nós. Talvez nós sejamos mais crentes que nossos filhos. E se Deus não tiver misericórdia,
Os nossos netos enfrentarão uma igreja secularizada. E certa vez eu preguei aqui sobre uma igreja secularizada para os pastores. E nossos netos encontrarão uma igreja completamente seca. Os amados, estou muito angustiado e chocado com o que está acontecendo com as nossas igrejas batistas. Eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: olhem para o retrovisor e vejam as igrejas que entraram por essa rota, o que aconteceu. Ou nós pomos o rosto no chão e choramos por nossa realidade e clamamos por um fervor espiritual, ou nós corremos o risco de em breve estarmos nesse processo que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, igrejas mortas. Em 1982, nós comemoramos como denominação batista, da Convenção Batista Brasileira, 100 anos de existência no Brasil. E foi feito um grande culto pela nossa convenção da primeira igreja batista de Salvador. Quem esteve lá estava dizendo que, ao invés de nós entrarmos, os pastores, a liderança da igreja, e colocarem o rosto no chão, clamarem por misericórdia, o que se viu ali foi uma coisa desastrosa. Pastores soberbos, arrogantes, com ternos caríssimos, ficando nos melhores hotéis 5 estrelas de Salvador. Havia muita arrogância, muita altivez, porque estamos comemorando um século. Era hora de prostrar, era hora de contrição, era hora de nós chorarmos. Não tenho dúvidas que nós precisamos desesperadamente de fervor espiritual. Que essa igreja, pastor, parecido do Aristóteles, mesmo com sua ortodoxia, mesmo com sua ética, mesmo com sua prosperidade e com a paz reinante, busque urgentemente esse fervor espiritual para ser uma igreja relevante onde ela tem que ser. Eu não mensuro igreja, eu não meço igreja. Quem faz é o Senhor Jesus.